Amigos e amigas, estamos de volta aqui para a nossa leitura domingueira e como eu me comprometi semana passada, vamos falar dessa tragédia que abateu o país, que foi o golpe de 64, e os milicos gorilas do passado e seus sequazes chamam de revolução. Revolução nem aqui nem na China, que revolução? Foi um golpe raso, rasteiro contra a democracia, que jogou o Brasil numa escuridão durante 21 anos, que assassinou gente inocente, jovens, extirpou liderança. Nós temos uma crise de liderança, em grande parte fruto desse período nebuloso, odiento, vomitativo, dessa gente covarde, canalha e infelizmente impune, né? E por falar nisso, eu quero lembrar com vocês, primeiro, o exemplo que nós deveríamos ter seguido e não seguimos. Inclusive no ano passado, no ano retrasado, né, nós tivemos os 40 anos do golpe de 64, mas o governo Lula não teve peito, não teve coragem para fazer uma lembrança, um protesto à altura em defesa da democracia, né? Preferiu se acovardar, como sempre esse país se acovarda para esses protótipos permanentes de ditadores que estão lá nas Forças Armadas. Infelizmente é assim, tá bom? Inclusive, deixa eu mostrar, eu vim a caráter hoje aqui, não vim com camiseta do Leitura Domingueira, mas vim com a camiseta de defesa da nossa democracia. Ditadura nunca mais. É isso aí, ditadura nunca mais. É por isso que nós condenamos os golpistas de 2023 para que eles não repetissem o que fizeram os golpistas de 1964. E eu estava dizendo para vocês, deveríamos ter seguido o exemplo da Argentina. Olha aqui, ó. A Argentina lá em 24 de março, agora foi na quando? Foi na terça-feira, né? Terça-feira, isso. Lembrou, né, assim, os 50 anos do golpe militar da Argentina, que ocorreu em 24 de março de 1976, como vocês estão vendo aí, e foi marcado aí por muitos eventos. Olha lá, em todo o país o lema Memória, Verdade e Justiça. Então, os principais eventos, 50 anos de protesto à ditadura, de memória contra a ditadura da Argentina. Tivemos marcha na Praça de Maio, a participação de organizações de direitos humanos, as mães e avós da Praça de Maio, que mulheres maravilhosas. Eu estava assistindo a história delas essa semana e que maravilha, maravilha. Eu recomendo o programa La Base, da Espanha, que falou sobre as mães e avós da Praça de Maio essa semana. Que coisa mais linda, eu fiquei ainda mais apaixonado por essas senhoras, tá bom? E teve exposições, exposição a ausências, né? Nós tivemos críticas ao governo Milei, que é um seguidor da ditadura, esse patético, imbecil, lambibotas do Trump, como esse rachadinha, né, esse Flávio Rachadinha Bolsonaro, que quer voltar, quer chegar à presidência como o pai, aquele cretino que está preso, um outro simpatizante da ditadura, por tentar dar o golpe, está preso. E eu não tenho a mínima pena, a mínima dó desse canalha, né, que tá preso. E agora é o Rachadinha, o filho dele, que quer chegar e seguir essa mesma linha do Milei, que tá tentando acabar com os direitos trabalhistas. Se não fosse a justiça lá, os trabalhadores estariam numa situação muito difícil, enterrando o país ainda mais numa crise absurda, que as pessoas comendo. Esse dia eu vi um vídeo que eu quase chorei, de uma senhorinha, cara, pegando comida no lixo, vagabundo, pilantra, canalha, da mesma laia de rachadinha, esse sequaz, esse bando de extremista, fascista que querem voltar ao poder no Brasil. Eu quase chorei ver a cena de uma senhora de, sei lá, 70 e tantos anos, a idade da minha mãe, buscando comida no lixo, esse pilantra, lambibotas do Trump, serviçal de uma elite covarde, e arrasa a América Latina, Brasil e todos os países da América Latina. Nós temos uma elite mais covarde, corrupta e bandida da história mundial, é a da América Latina, entre elas a do Brasil. Não vale nada essa gente, nada. É isso, eu me irrito só de pensar nesse povo. Mas nós vamos continuar falando aqui do grande Carlos Heitor Coni,
Eu falei para vocês que ia fazer a leitura do segundo texto dele. É um texto, uma crônica que leva o mesmo nome do livro, né? O Ato e o Fato. Olha lá, O Ato e o Fato é uma obra fundamental do jornalista e escritor Carlos Heitor Coni, publicada originalmente em 1964, no calor do golpe de 64. O livro reúne uma série de crônicas políticas escritas por Coni no calor do momento entre abril de 64 e fevereiro de 1965, publicados no jornal Correio da Manhã, né? E é muito legal, muito bacana, e eu vou trazer aqui para vocês, primeiro, uma contextualização. O Ato e o Fato é uma crônica em protesto ao decretação do ato institucional número 1, né? Que foi feito pela ditadura, ainda no dia 10 de abril de 1964, dia após o dia da mentira, né? Porque eles falam que o golpe foi em 31 de março, que vai ser comemorado agora, vamos lembrar, né? Os 62 anos, isso, né? 62 anos, agora na quarta-feira, deixa eu ver aqui, na terça-feira, vamos lembrar os 62 anos desse golpe maldito, que foi, mas na verdade disse que foi no 1º de abril, mas como era dia da mentira, eles colocaram dia 31 de março. Então o ato institucional número 1 foi o primeiro de uma série de decretos emitidos pela junta militar após o golpe de 64. Ele foi um instrumento jurídico que deu legalidade, entre aspas, muitas aspas, à ruptura democrática, transferindo o poder político para os militares e limitando drasticamente as garantias constitucionais. Olha lá, curiosamente, quando foi publicado em 9 de abril, na verdade 9 de abril, né, de 64, ele se chamava apenas ato institucional, só recebeu o número 1 posteriormente. As principais medidas: eleição indireta, estabeleceu que o novo presidente da República seria eleito pelo Congresso Nacional e não pelo povo. Isso levou Castelo Branco ao poder. Suspensão dos direitos políticos. O governo passou a ter poder de suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Cassação de mandatos. Deputados, senadores, prefeitos que se opusessem ao novo regime podiam ter seus mandatos anulados sumariamente. Expurgos na administração pública. Permitiu a demissão de funcionários públicos que fossem considerados ameaça à segurança nacional ou vinculados ao comunismo. Você vê até hoje, né, esses imbecis, né, que usam, que nem sabem o que é comunismo, mas usam o comunismo como desculpa para o seu apetite fascista, autoritário, esses canalhas. Os canalhas do passado existem, são os mesmos canalhas do presente que manipulam um bando de idiota, que não tem o mínimo conhecimento de história, de política, e são manipulados por essa gente covarde, canalha, que está entranhado aí entre o poder econômico, o poder financeiro, o poder político e militar, correto? E é isso, e vamos lá então, o nosso grande Carlos Heitor Coni, tá aqui o grande Coni, né? E o livro, a capa do livro, eu tenho esse livro, né, em formato digital, com essa capa, e esse é o grande, maravilhoso, corajoso, meu mestre querido, Carlos Heitor Coni, e nós vamos ler então a crônica O Ato e o Fato, publicado dia 11 de abril de 1964, ou seja, 10 dias após o golpe e 2 dias após ter sido baixado o ato institucional número 1, que foi o primeiro ato aí, e culminou depois com o ato institucional número 5, que foi o pior de todos, de 13 de dezembro de 1968. E aí, como diz o grande Zuenir Ventura, o ano que não terminou, um livro maravilhoso sobre esse período, tá bom? Então nós vamos ler essa crônica corajosa, essa crônica cívica, essa crônica patriótica desse grande brasileiro chamado Carlos Heitor Coni. Então a crônica se chama O Ato e o Fato. Vamos lá? E assim é que o alto comando revolucionário, sentindo que suas raízes não são profundas, impotente para realizar alguma coisa de útil à nação, pois tirante a deposição do senhor João Goulart, não há conteúdo nem forma no movimento militar, optou pela tirania. Lendo o preâmbulo do ato, tive repugnância pelos seus redatores, mas tive de sorrir ante a dificuldade com que o alto comando se deparou,
promulgava, entre aspas, ou dava, entre aspas, um ato institucional à nação, os juristas de sempre, sempre subservientes, cooperaram com suas luzes e arranjaram o termo antigo romano, editar, entre aspas. E o alto comando editou. Na realidade, não foi editado, foi simples e tiranicamente imposto a uma nação perplexa, sem armas e sem líderes para a reação. Foi desprezivelmente imposto a um Congresso emasculado. O ato não foi um ato, foi um fato, fato lamentável, mas que justamente por ser um fato, já contém em si os germes do antifato que criará o novo fato. Doloroso nisso tudo o procedimento dos chefes militares. No ano de 1962 estive na Argentina, cobrindo para este jornal o movimento militar que depôs o senhor Arturo Frondizi. Saí de lá nauseado pelo militarismo inclemente e odioso que enodou aquela nação. No avião que me trazia de volta, prometi a mim mesmo, à primeira oportunidade, ajoelhar-me e beijar os pés do primeiro militar brasileiro que encontrasse. Evidente que não iria cometer o exagero, mas a promessa foi feita para selar a minha repugnância pelo militar argentino. Os chefes que aí estão agora assimilaram ao que parece o figurino da Argentina. Em artigo escrito na ocasião, assim que encerrava minha análise sobre a situação daquele país, e a Argentina continuará como um vasto quartel, onde os civis serão apenas tolerados se comportarem nos acanhados limites que os tanques e fuzis deixarem livres. Hoje a situação brasileira, se não é idêntica, é análoga à da Argentina. Com a agravante, os militares da Argentina não escondem seus apetites. Não usam o terço ou a bandeira do anticomunismo para justificarem a tirania. Lembro de passagem o óbvio, depois de Mussolini, depois de Hitler. Invocar o anticomunismo para impor uma ditadura é tolice. A história, por demais recente, nem vale a pena repeti-la aqui. Enfim, temos o ato e o fato. O ato é esse monstrengo moral e jurídico que empulhou o Congresso e manietou a nação. O fato é a prepotência de hoje, o arbítrio de hoje, a imbecilidade de hoje estão preparando desde já um dia melhor, sem ódio, sem medo. E esse dia, ainda que custe a chegar, ainda que chegue para nossos filhos ou netos, terá justificado e sublimado o nosso protesto e a nossa ira. Grande Carlos Heitor Coni, viva a democracia, ditadura nunca mais, nunca mais. Viva a democracia, bom domingo a todos e todas.